Nós estamos começando mais uma quinta técnica aqui diretamente de São Paulo, transmitindo pelo canal da XP TV. Pregão online. Sejam bem-vindos. Então nós vamos começar analisando os mercados, Brasil e Estados Unidos, como sempre. E vamos começar com o Ibovespa. Preciso só dar uma regulada aqui no meu Zoom. Agora sim. Muito bem, o que temos no Bovespa? Os preços corrigiram a alta que nós observamos na última quinta-feira. E hoje deixaram um candle de indefinição, que pode estar mostrando que esse processo é um processo de realização desse lucro com a formação de uma bandeira de baixa. Então, se nós tivermos uma alta amanhã com fechamento na máxima do dia, isso aqui vai sim, eu acho que poder ser chamado de bandeira de alta, e aí a projeção é esse mastro para cima, que deve nos levar aqui para a próxima resistência a 62.000, 62.400 e eventualmente até para o topo principal, que é 63.400. Então, isso no curto prazo. No longo prazo, a gente continua com a nossa ideia de baixa, tanto no médio quanto no longo prazo, porque nós temos essa reta rompida, porque o mercado fez um pullback para essa reta, e nós entendemos que esse processo vai dar continuidade à baixa. Aliás, esse processo todo aqui. Seria preciso que os preços testassem e rompessem os 63.200, 63.500, que é onde nós temos essa resistência importante, para que eles então pudessem ter uma alta mais acentuada rumo aí aos 69 mil pontos, que foi o topo de março de 2012. No curto prazo, vale dizer que nós estamos fazendo uma análise dentro de uma acumulação. Tudo que acontece dentro de uma acumulação fica um pouco mais prejudicado em termos de indicações mais lógicas. Então, mas isso é o que está aparecendo com essa análise que nós podemos fazer hoje. Se, por outro lado, ao invés de subir os mercados, os preços continuarem a cair, nós vamos ver o que vai acontecer no teste a 55.500. Se 55.500 for rompido, e eu acho que, na verdade, 55.200, 55.500. Então, o mercado estará nos dando uma indicação importante de baixa, e deve buscar esses fundos aqui de junho, julho, agosto de 2012, que situam-se a 52.500. Ou seja, eu estou com um ligeiro viés de alta por conta dessa indefinição de hoje, mas ligeiro viés de alta no curto prazo e talvez indefinido no curto prazo. Não temos nenhuma indicação assim mais clara, não é?
Vamos ver o que o primeiro índice futuro tem a nos dizer. Então está aqui o índice futuro. Ele, por alguma razão esse gráfico está com valores nominais que eu não quero ele com valores ajustados. Mas o índice futuro, como eu dizia, está muito mais claro nesse processo de baixa. A gente está vendo aqui fundos no mesmo nível e topos mais baixos. Isso indica maior pressão dos vendidos, indica que os vendidos estão indo cada vez com mais sede ao pote. Mas não está bastante bem descaracterizado uma bandeira aqui no índice futuro. Quer dizer, não, acho difícil a gente estar chamando isso aqui de bandeira. Quando os preços, na verdade, no início da semana, na verdade, na segunda-feira, quando os preços fecharam esse gap e depois de terem fechado esse gap, fecharam na máxima do dia, eu comecei a desconfiar que isso aqui era uma bandeira, mas já com o resultado de ontem não me pareceu mais que isso era uma bandeira. Então fica um pouco prejudicada essa nossa análise de que no à vista o mercado está fazendo um processo de alta, né? Quer dizer, no à vista eu disse que ele possivelmente estaria fazendo uma bandeira. Então eu vou ficar com a indefinição no curto prazo. Vamos ver o que acontece nessa semana, para ver se semana que vem nós temos alguma indicação a mais clara. Então ficamos com indefinição no curto prazo e analogamente ao mercado à vista, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo. Entendemos que esse suporte será rompido, só não sabemos, a questão é, na verdade, se os preços vão buscar novamente essa reta de resistência ou se eles vão vir já novamente testar o suporte. Aqui essa semana provavelmente vai nos dar dicas a esse respeito, essa semana vindoura. Vamos ver aqui o S&P. E no S&P eu acho que nós podemos considerar esse nível de resistência que eu havia mostrado a vocês em outras ocasiões. Esse é o S&P indexado em CPI. Isso é topo de 2000, isso aqui é o topo de 2008, antes do subprime, né? Esse é o topo da bolha do Nasdaq, esse é o topo do subprime. E os preços estavam convergindo para essa resistência. Isso é uma pretensa reta de resistência, porque tinha só 2 pontos, mas eram 2 pontos separados por 7 anos, aliás, que tornava essa reta confiável. Além disso, ela estava passando, os preços encontravam essa reta justamente nesse nível onde existia um nível de resistência também. E os preços sentiram essa resistência. Sentiram a resistência, vieram até essa retinha de suporte e depois engataram primeira, segunda e romperam esse nível. Romperam esse nível e hoje estamos aí com o mercado, quer dizer, com o mercado tendo fechado na máxima do dia. Então eu coloquei essas amplitudes aqui. Essa, na verdade, está em verde, a amplitude da primeira perna de alta. Uma perna de alta, 2 pernas de alta com amplitude parecida. Estou projetando isso para cima, que parece indicar que o S&P ainda teria mais uns 2,7% de alta. Pelo menos se ele for repetir as 2 pernas anteriores. Então alta para o S&P no curto prazo, mas nós continuamos com a nossa visão de baixa para o médio e longo prazo, porque entendemos que o mercado ainda vai sofrer uma correção mais acentuada, conforme nós já falamos várias vezes aqui. Esse é o Dow Jones não indexado, esse é o Dow Jones também indexado em CPI. É um gráfico que a gente traz, um gráfico de 100 anos, vem desde 1913, isso é 29, isso aqui foi
quando a gente indexa, a gente vê essa queda que os preços tiveram de 1966 até 1982, são 16 anos. E aqui, topo do Nasdaq, topo subprime, e um aspecto importante que a gente constata é que houve correção apenas de primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que essa correção é muito pequena. Vale notar que a correção foi milimétrica. Nós entendemos que essa correção é muito pequena. Nos dois outros precedentes o mercado corrigiu muito mais do que isso. Nós entendemos que os preços vêm para segundo número Fibonacci, que significaria 5.500 pontos no Dow Jones. Então continuamos baixistas no médio e longo prazo. O nosso gráfico aqui do desacoplamento, que começa em agosto de 2007, mostra o Brasil se desacoplando dos Estados Unidos, mas depois se juntando de novo, né, colando nos Estados Unidos. Parece que está caminhando sim para que o Brasil venha abaixo dos Estados Unidos, ou seja, esteja numa situação pior quando comparado às cotações como estavam em agosto de 2007. Os Estados Unidos continuam a subir, o Brasil começa a cair. Então nós estamos aí esperando para ver se vai realmente acontecer o Brasil vir abaixo dos Estados Unidos. Muito bem. Um destaque para o dólar, onde nós tivemos um fechamento hoje na máxima do dia e rompimento dessa pequena reta de resistência. Nós estamos de olho no dólar, confirmando esse rompimento amanhã. Vejam, nós já tivemos um engolfo, né? Tivemos um engolfo no suporte, um contexto bastante interessante para acontecer esse engolfo. Então, o fechamento hoje na máxima do dia nos anima um pouquinho. Eu vou ver aqui na parte de commodities. O dólar mini abriu. Perdão. Nós tivemos essa aberração da natureza aqui. Infelizmente, deve ter sido um erro operacional, mas foi registrado pela Bolsa, nós temos que mostrar. Isso não está tão claro aqui nesse gráfico, mas, como eu disse, estamos de olho, né? Isso ficou um pouco prejudicado, essa cotação, mas eu entendo que nós também tivemos um engolfo aqui, mas hoje não tivemos um fechamento na máxima do dia, tivemos uma vista, mas não no futuro. Petróleo também eu acho que vale uma olhada nele. Petrobras deu uma indicação de alta hoje, já vou estar mostrando para vocês. O petróleo bateu nessa retinha de suporte e hoje também fechou na máxima do dia. Então eu acho que o petróleo está indo buscar essa pequena reta de resistência. Essa pequena reta de resistência lá próximo dos 96 dólares, alguma coisa assim por barril. Vamos falar já logo de... Bem, então nós estamos altistas, né? Nós estamos neutros aí, indefinidos no Bovespa, e estamos altistas no S&P no curto prazo, e no Dow Jones e no Nasdaq também. Muito bem, vamos falar de Petrobras e Vale. Petrobras, como eu disse, deu uma indicação de alta hoje, pois fechou próximo das máximas do dia e, de certa forma, definindo essa pequena acumulação como uma bandeira. Ele estaria hoje escapando da bandeira e pôs a cara um pouco para fora dessa reta de resistência. 1, 2, 3 e 4 pontos, né? Porque os preços bateram aqui e fizeram essa bandeira. Eu costumo dizer que eles estavam embandeirando no teste da resistência, da reta resistência. Então eu acho razoável a gente imaginar que esse nível vai ser rompido, com os preços caminhando para essa reta de resistência, que é uma reta de resistência de longo prazo. Até então, não terão provado absolutamente nada. Eles podem muito bem vir até aqui e depois voltar a cair, que é exatamente o que eu acho que vai estar acontecendo. Mas isso aqui nos dá um trade. Nós fizemos um planejamento hoje
e está dando 3,6 a 1. Estamos pretendendo assumir uma posição amanhã, se os preços abrirem aí mais ou menos na faixa de fechamento de hoje. Então estamos altistas para a Petrobras no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo, porque nós entendemos que esse processo todo aqui é uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que foi de baixa. Nós entendemos que isso tudo aqui é uma acumulação de continuação. Estamos aguardando que os preços venham aqui no suporte deixado pelo fundo do subprime, que é esse fundo aqui após o subprime, que vem daqui. Nós estamos achando que os preços vêm para cá, mas agora interrompemos essa previsão temporariamente, ainda que temporariamente, porque estamos entendendo que os preços sobem para R$22 e vão bater numa poderosíssima reta de resistência que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 5 pontos dispostos em 1, 2, 3, 4, quase 5 anos. Então, sim, essa é uma reta muito poderosa. Deve exercer bastante resistência, deve ter muita gente vendendo quando os preços se aproximarem dessa reta. E aí nós vamos, logicamente, ficar de olho para ver o que vai acontecer, para ter uma ideia mais exata sobre o que poderá acontecer com o Petrobras no longo prazo. Então vamos falar de Vale, que nessa semana nós inclusive tínhamos feito uma operação em Vale, nós tínhamos vendido Vale. Vou mostrar aqui nossas posições em aberto, não posições liquidadas. Janela. Quando eu espalho as janelas em cascata no terminal enfoque, a gente tem condições de organizar essas janelas em ordem alfabética vertical, por exemplo. E é legal porque os gráficos são organizados nessa ordem, né? São organizados pelo nome e não pelo código. O nome, na verdade, é o apelido que a bolsa dá para cada uma das ações. Então aqui a gente tem, isso são todas as posições que nós fizemos já esse mês e já liquidamos. As posições estão, esse mês está nos dando bastante trabalho, nós temos feito posições, não temos tido muito sucesso, temos saído de posições, temos tido, vamos dizer, alarmes falsos. O mercado não está muito para amigo do analista técnico esse mês, mas aí, ainda temos aí uma outra quinzena para poder colocar muitas outras posições, né? Mas eu dizia que nós tomamos uma posição em Vale e aqui mostra o porquê da venda. Nós vendemos ontem e liquidamos hoje. Vendemos ontem porque está aqui rompimento de bandeira de baixa, que foi essa bandeira, ocorrida em suporte muito importante. Vejam qual era o suporte de Vale. Esse suporte, vejam, topo aqui em 2007, fundo em 2008, fundo em 2010. Tecnicamente esses fundos aqui estão no mesmo nível em 2010 também. Fundo em 2011, fundo em 2012, enfim. Nós entendemos que esse era um nível importante de suporte e que esta bandeira ou essa acumulação formou-se em função desse suporte. Isso é um ponto bastante importante da análise técnica, a gente ter noção de que essa acumulação está aqui não por acaso, mas por conta desse nível de suporte que a gente pode perceber quando se tem um gráfico de longo prazo. E nós procuramos sempre, logicamente, ter os gráficos com o maior prazo possível. Então, esse rompimento deveria ter tocado ordens de stop, porque eu entendo que se esse nível de suporte era importante, os preços rompendo esse nível deveriam tocar stop e o mercado cair. Talvez por Nova York ter fechado na máxima do dia, talvez por alguma melhora na China, não sei. Os preços não tiveram esse comportamento e hoje fecharam com uma formação bastante interessante. Nós até vamos estar monitorando isso amanhã na abertura, durante o dia, porque essa em si, sozinha, é uma formação
de reversão do processo de baixa. Não é assim tão clássica, porque nós não tivemos um clímax de baixa necessariamente. Se bem que o fechamento de ontem até poderia ser considerado um clímax de baixa, né? Então, isso aqui é um martelo, dá para ser chamado de martelo, um corpo real pequeno, uma sombra inferior longa. Mas o importante para nós é que ele acontece logo após o mercado ter rompido esse importante suporte. Quando se rompe um importante suporte, vários tipos de candle podem aparecer, mas não podem aparecer meia dúzia de tipos, que são aquelas formações conhecidas como engolfo, penetrante, estrela da manhã, martelo e assim por diante, né? São meia dúzia de formações. Então, aparecendo um martelo nessa hora, a gente não gosta. Em função disso, a gente acabou liquidando unilateralmente a posição, sem esperar atingir stop. Nós já tínhamos abaixado o stop daqui para cá. Eu lembro que nas posições que a gente faz no fundo com stop, a gente tem arriscado 0,1% do capital do fundo. Uma pausa para uma aguinha. Muito bem. Então, se a gente, com stop aqui, tendo vendido aqui, com stop aqui, iria perder 0,1, a gente com stop aqui iria estar perdendo 0,04 e tendo liquidado hoje no fechamento, a gente perdeu 0,001, talvez, alguma coisinha de nada. Bastante irrisório, né? Então é como se a gente não tivesse tomado a posição. A gente prefere não essa situação. Uma coisa que a gente sempre faz, quer dizer, uma regrinha que a gente tem aqui é que nós somos absolutamente intolerantes com as calouras. As calouras são as calouras são as posições que nós tomamos ontem e anteontem. Nós operamos com análise técnica. Fazemos o nosso stock picking com análise técnica, de maneira que, teoricamente, nós devemos estar com o timing certo. Porque a análise técnica é especializada em nos dar um bom timing. Então, teoricamente, a gente está praticando aí a gente entende que está praticando uma boa análise técnica, então a gente deve estar no timing certo. E por isso a intolerância com as nossas operações, que a gente chama as calouras, né? Se o mercado começa a não querer corresponder àquilo que nós esperávamos em função da indicação técnica que tivemos, a gente não hesita, a gente eventualmente resolve, decide, geralmente próximo do fechamento, como nós fizemos com o Vale hoje. Aliás, nós liquidamos Vale e liquidamos mais uma ação que foi, deixa eu ver aqui no controle de ordens. Terminal Enfoque, estou operando via o departamento Interfloat na XP Corretora. Essa é a conta do fundo com stop. Então nós liquidamos BVMF também, que havíamos vendido ontem também. E infelizmente, eu acho, liquidamos MMX M3 porque não conseguimos papel para alugar. MMX nós vendemos também ontem. Esse é o gráfico intraday. Vou mostrar aqui o gráfico diário para vocês. Porquê da venda? Está aqui escrito, reversão em reta de resistência. A reta de resistência era essa aqui, uma reta de 1, 2, e estávamos no terceiro ponto, e os preços tiveram esse engolfo muito legal. Nós liquidamos próximo do fechamento, tivemos um lucro, mas vamos ter que pagar a multa, se não me engano é de 0,2%, né? Felizmente a gente consegue, com esse lucro, pagar essa multa, porque vendemos e não tínhamos para entregar
porque não existia disponibilidade de aluguel no mercado. Procuramos hoje o dia inteiro, não achamos, tivemos que liquidar necessariamente. E também BVMF nós liquidamos, por quê? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, porque vendemos. Essa foi a recomendação que nós fizemos ontem, vendemos em função da confirmação de uma deriva. Deriva, nós entendemos, era isso aqui. Clímax de alta e aí os preços derivando no sentido da tendência. Vou dar um zoom um pouco maior aqui para ficar um pouco mais claro. Então, deriva estaria aqui, nós vendemos aqui, está o porquê aqui, a gente passa mouse over e vê confirmação da deriva nesse quadrinho aqui, né? Confirmação de deriva de baixa após rompimento de reta suporte de médio prazo. Sim, e essa a deriva também acontece depois, isso é que foi bastante pesado, né? Nós estávamos nesse nível de resistência, os preços haviam rompido essa reta que tinha 1, 2, 3, 4 pontos e fizeram uma deriva se aproximando daqui e achamos que não ia romper. Mas esse candle de indefinição acaba que bem, primeiro tem a intolerância com as caloras, né? E esse candle começa a confundir esse processo todo, talvez com uma bandeira de alta. Então a gente já passa a não ter tanta certeza assim da nossa análise. E uma coisa que a gente faz também com o método com stop é que todos os dias, próximo do fechamento, a gente vê as nossas posições em aberto no gráfico diário. Porque nós iniciamos as posições com o gráfico diário. A não ser que a gente esteja vendo uma indicação clara no gráfico diário e muitas vezes a gente faz isso também. Nós usamos o gráfico intraday para fazer a sintonia fina do processo. Para a gente, por exemplo, a gente pode estar vendo um engolfo, ou está desconfiando que vai acontecer um engolfo, o mercado está numa resistência e digamos que a gente está desconfiado que pode acontecer um engolfo de baixa quando os preços estão testando uma resistência. Nessa hora, eventualmente, a gente vai monitorar esse ativo que está nos dando uma indicação, ou está com possibilidade de nos dar uma indicação no gráfico diário. Então a gente vai monitorar o intraday para saber se as chances são que esse engolfo se realize. Então, uma hipótese poderia ser que, de repente, lá pelas 3 horas da tarde, você percebe que no intraday você percebe que o mercado teve uma queda e aí está fazendo uma acumulação que é um triângulo descendente, por exemplo, no intraday de 15 minutos. Então, se ele está fazendo um triângulo descendente, as chances são que o suporte desse triângulo seja rompido ainda durante o pregão e que ele vá cumprir a amplitude do triângulo e, portanto, as chances são que ele feche mais baixo e aí você olha lá de novo no gráfico diário e constata que se acontecer isso, o gráfico diário vai estar mostrando um engolfo e portanto, a gente acaba usando o intraday para colocar a posição um pouquinho melhor. É muito interessante porque se você consegue isso, você vai conseguir uma relação lucro-prejuízo muito mais favorável, não é? Se o stop está fixo nesse ponto e se você consegue vender aqui ao invés daqui, às vezes uma pequena oscilação, e vejam, se o stop está aqui, em cima, eu vou vender, tem um stop de compra aqui em cima. Se eu vendo aqui, e o objetivo está aqui embaixo, digamos que eu possa ter, vendendo aqui, uma relação de 3:1. Potencial de lucro 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Agora, se eu vender, se eu ao invés de vender aqui, vender na metade desse caminho, a relação muda para 6:1. Né? Então, porque à medida que você consegue vender mais próximo do stop, não só diminui a distância do preço de venda para o stop, como aumenta a distância do preço de venda para o objetivo. Então o negócio é meio exponencial. À medida que você consegue vender um pouco melhor, e nesse caso eu estava dando o exemplo de usar o intraday para
conseguir vender um pouco melhor, mas sempre usando o intraday com base na análise que nós fizemos no diário, né? Então, se a gente faz isso, a gente consegue essa relação melhor, né? Mas, enfim, eu dizia que nós, como regra do método Constop, todo dia, próximo do fechamento, nós olhamos as nossas posições. Olhamos as nossas posições, eu mostrei aqui para vocês. Eu vou até mostrar aqui a nossa janela de posições em aberto. Nós ficamos com 2 posições em aberto. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Nós estamos vendidos, por exemplo, nesse ativo aqui. Por que nós vendemos? Engolfo de baixa após rompimento de reta suporte. Então, engolfo de baixa em reta de resistência e após o rompimento desta reta de suporte aqui, tá? Então, nós vendemos nesse engolfo. Engolfo de baixa após rompimento de reta de suporte de longo prazo e pullback para a reta. Então, veja, o mercado rompeu a reta, fez o pullback e tomou um engolfo. E esse engolfo também acontecia não só no pullback da antiga reta suporte, como também estava acontecendo na reta de resistência. Então, nós vendemos. Então, quando chega no final do pregão, a gente olha isso aqui e põe o mouse over esse íconezinho aqui, não sei se está dando para ver aí, mas eu posso dar um pouco mais de zoom aqui. Esse íconezinho aqui é o cara que então me mostra o porquê. Engolfo de baixa, então eu passo o mouse aí para lembrar rapidamente, assim eu lembro o porquê da venda, e aí olho o gráfico. Olhando o gráfico, continua a mesma coisa. Isso aqui, eu estou um pouco na dúvida, porque isso aqui, não sei, está um pouco com cara de deriva isso aqui. Mas eu acho que também pode muito bem ser uma bandeirinha de baixa. Nós tivemos esse pequeno clímax aqui, uma bandeirinha de baixa, e eu acho que ele fazer isso aqui orna legal. Mas então continuamos com a posição. Se bem que, como eu já falei várias vezes, nossas posições são administradas, o stop das posições é administrado no gráfico intraday, né? Então, é aqui no gráfico intraday que a gente vai fazendo as mudanças dos nossos stops. E o nosso stop saiu daqui, que foi o stop original, e já caiu para cá. E nós já baixamos ele mais um bocadinho ainda, hoje. Porque o mercado deixou esse topo aqui, nós achamos que esse nível aqui já está mais seguro, abaixamos mais um pouquinho. Qualquer tostãozinho que a gente possa botar para dentro, a gente vai botando. Então vejam, nós vendemos aqui, daqui até o stop, a gente estaria arriscando 0,1. Está arriscando 0,1 para tentar ganhar 0,4, 0,3, 0,4, né? Então, se nós baixamos o stop para cá, nós estamos com um terço disso, né? Então aqui nós estamos com um risco de 0,03 nessa posição. Uma situação bastante confortável, que nos dá tranquilidade para operar. Se foi estopado, foi. Se não for, nós não estamos nem aí. E com isso tudo nós estamos aí indo atrás de buscar 150% do CDI. Mês passado foi um mês muito bom, nós tivemos 300% do CDI, uma coisa assim. Foi muito bom. E então é isso. Quem quiser mais alguma informação sobre o método Constop, ligue para a gente que a gente vai ter prazer em falar isso. Nós temos todo o interesse de ensinar esses conceitos, porque nós temos um produto que são as recomendações de compra e venda, né? As recomendações chegam como essa, por exemplo, foi uma recomendação de compra de Petrobras que nós circulamos entre nós. Não estou mostrando agora assim. A recomendação chega como um pop-up, e quando você recebe a recomendação, você pode visualizar o gráfico, o que torna essa recomendação transparente. No gráfico você vê onde está o objetivo. Aqui em Petrobras, por exemplo, você veria que o objetivo está aqui nessa reta de resistência. O stop está logo abaixo disso que nós acreditamos ser uma
ter sido uma bandeira de alta. Existe aqui, passando o mouse over, esse íconezinho tem a explicação do porquê da nossa análise e assim por diante, né? Então, nós temos todo o interesse em ensinar o método, já fizemos muitas palestras, estamos disponíveis também para fazer palestras para uma audiência um pouco mais de algumas pessoas, né? Porque nós temos esse produto, que são essas nossas recomendações. Isso custa R$150 por mês, e também porque nós temos interesse que as pessoas usem esse método. Usando o método é mais fácil a gente... usando o método, elas eventualmente vão usar o método por conta própria e vão fazer os seus planejamentos usando o método Constop também, né? Para isso existe essa ferramenta aqui no gráfico, em que você quer comprar vale, por exemplo, marca aqui o stop, o fundo abaixo do qual você quer botar o stop, abre essa janelinha, você definiu o stop, fica um íconezinho aqui embaixo, aí você põe lá o seu objetivo no topo lá, por exemplo, e pronto. E ele abre a janela em que ele está te mostrando o eventual prejuízo, se você for stopado, se o mercado chegar no stop, tanto em reais quanto em percentuais. Aqui está mostrando um prejuízo de 0,10% do capital, porque no perfil eu configurei o nosso risco assim, né? O perfil também tem o capital, no caso aqui é o capital do fundo com stop. O fundo é um fundo pequeno, tem 2.400.000, e mostra também o que você vai ganhar. A partir daqui você pode clicar em operar e já é aberta para você uma boleta totalmente preenchida, né? Se você mandar enviar, você já faz a operação. Então o que nós fizemos, com o método dentro do Terminal Enfoque é um processo em que nós trouxemos a discussão do risco, que é muito discutida no mercado, mas sempre o risco da corretora. Nós trouxemos isso 2 degraus abaixo para o cliente, para o usuário, para o investidor. Então nós pusemos no Terminal Enfoque uma ferramenta com a qual o usuário pode controlar o seu risco. Por enquanto é o risco por operação. Nós pretendemos ainda ter uma cumplicidade maior com as corretoras, de maneira a poder também oferecer ao usuário a possibilidade de ele controlar o seu risco mensal. Nós no fundo Constop, para irmos atrás de buscar 150% do CDI, 150% do CDI é 0,9, alguma coisa assim, né? Nem sei quanto está o CDI mensal, acho que é por aí, 0,6, então seria 0,9, em torno de, né? A gente não arrisca mais do que 1% ao mês. Anteriormente nós estávamos no método Constop, operando para o fundo, arriscando 0,8 por mês. Arriscando 0,8 por mês, e esse 0,8 a gente dividia em duas quinzenas, e portanto a gente usava só 0,4 de risco por quinzena, e como nós pegamos posições de 0,1, isso significava que nós podíamos pegar 4 posições, iniciar o mês pegando 4 posições, e aí à medida que a gente fosse melhorando o stop, ia diminuindo o risco e a gente podia ir assumindo outras posições. Recentemente nós chegamos à conclusão que deveríamos aumentar um pouco o risco, e assim fizemos. Nós mudamos esse risco ao mês de 0,8 para 1% e tiramos o processo das quinzenas. Então hoje nós temos 1% de risco ao mês que nós podemos usar, que significa que nós podemos eventualmente, se tivermos indicações, podemos estabelecer 10 posições. E isso, felizmente, mostrou bons resultados no começo desse ano, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Nós esperamos que isso seja uma tendência. Nós estamos aqui entendendo que nós fizemos uma regulagem, uma sintonia fina, do tipo mexer na agulhinha do carburador lá. Os meninos entendem isso, as meninas não creio que entendam, mas é uma pequena regulagem que a gente fazia nos
carburadores lá de antigamente, enfim, e o motor ficava rodando melhor, né? Mas o que nós conseguimos com isso foi fazer mais operações, e para nós é muito importante fazer o maior número possível de operações por uma razão muito simples. Operando com o método Constop, nós operamos com as chances a nosso favor. Essa é uma das principais características do método. Opere com as chances a seu favor, e olha, isso não é só do nosso método, isso é um conceito que eu vendo a você. Você está operando no mercado, opere com as chances a seu favor. Sabe por quê? Porque quem faz as regras é você. E você vai querer operar com as chances contra você ou com as chances a seu favor. Bem, lógico, nós logicamente optamos por operar com as chances a nosso favor. Como é que nós conseguimos isso? De 3 maneiras. Nós usamos a nossa análise técnica. Nós temos 30 anos e pouco de experiência em análise técnica, e entendemos que nós praticamos uma boa análise técnica e, portanto, temos aí já uma chance de quebrar o processo de 50% de chance de acerto, teoricamente, né? Esse é o primeiro item. Também trazemos as chances a nosso favor porque nós só pegamos posições, só assumimos posições cujo potencial de lucro é pelo menos 3 vezes ou em torno de 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. 3-1 pelo menos. De maneira que cada vez que a gente perde 1, e cada vez que o nosso objetivo é atingido, a gente ganha 3 pelo menos. Isso também traz as chances a nosso favor. E finalmente, as chances estão conosco porque nós temos essa política de ir melhorando o stop, né? Compramos aqui, o stop está aqui, o objetivo está aqui, mas à medida que o mercado vai indo a nosso favor, a gente tira o stop daqui e põe para cá, e aí se aqui eu perdi a 0,1, aqui eu perco 0,05, e eventualmente a gente passa o stop para cima do nosso preço de compra, quando a gente não perde mais, e aí cada vez que a gente mexe o stop, a gente está aumentando o lucro. Então, em função dessa política, a gente também está com as chances a nosso favor. Se nós, portanto, operamos com as chances a nosso favor, nós precisamos dar um jeito para ajudar, simplesmente nós temos só que dar uma forcinha para que a estatística funcione a nosso favor. Por exemplo, se eu pegar uma moedinha aqui e rodar ela, ficar rodando ela, eu tenho certeza que vai dar em torno de 50% de cara, ou de coroa. Agora, se eu rodar 10 vezes é uma coisa. Agora, se eu rodar 5.835 vezes, a chance de dar 50% de coroa é muito grande. De dar 50% e não 51%. A chance é muito grande, tá certo? Então, da mesma maneira, se nós temos a chance a nosso favor com essas operações que nós fazemos, nós temos que ajudar a estatística a funcionar a nosso favor, criando eventos estatísticos. O que são eventos estatísticos para o nosso processo de operar nos mercados? São trades, são operações. E, portanto, quanto mais operações nós fizermos, melhor para nós. Por isso que a pequena regulada que nós fizemos no fundo, nós estamos muito confiantes que possa ser uma tendência e possa nos dar bons frutos, porque eu sentia antigamente que nós não estávamos operando o suficiente para fazer com que mensalmente a estatística funcionasse a nosso favor, e agora eu sinto que nós estamos operando. Mês passado nós fizemos 36 operações durante o mês, e eu quero cada vez fazer mais. Estou pensando até em diminuir o risco de 0,1% do capital para 0,08%, para que a gente possa fazer ainda mais operações. E é isso aí. Muito bem. Então, acho que já analisamos Vale também, não é? A situação é essa. Nós estamos com um candle de indefinição, um martelo no suporte, achamos que podemos ter uma recuperação. Agora, eventualmente, esse candle pode se transformar, quer dizer, a evolução disso pode ser uma bandeira de baixa. E aí vamos ficar de olho. Se o mercado começar a andar de lado aqui e fazer uma pequena acumulação, nós vamos chamar isso aqui de bandeira de baixa e vamos ficar baixista achando que vai cair. Agora, se por outro lado nós tivermos amanhã uma abertura em gap e fechamento na máxima do dia, pronto, o mercado fez um bear trap. Ele rompeu esse nível e desrompeu, e isso nós vamos considerar como sendo uma grande e importantíssima indicação de alta. Indicação de alta que pode trazer os preços de volta para a parte de cima dessa acumulação aqui a 42,
aí nós estamos falando num potencial de alta de em torno de 25%. Se vai acontecer ou não, nós vamos ter que esperar para ver na semana. Mas esse candle de hoje, por si, já está indicando que vamos ter alta. Então vamos às perguntas. Nós temos aí uns 20 minutos para responder as perguntas. Júnior? Pergunta do Scan 16, ELPL4, Eletropaulo. Eletropaulo ELPL4, Scan 16, vamos lá. Vou achar aqui na minha página de cotação as elétricas. Não tem LPL aqui? Tenho sim. LPL4, né? Tá aqui. Olha, os preços estão num nível de suporte que nos é dado pela proximidade com esse topo de 2006 e também porque nós estamos com os preços tocando o primeiro nível Fibonacci. A gente traçou Fibonacci dessa alta toda aqui, que começa em 2003, né? Aliás, começa em 2002 com a entrada do Lula, até o topo aqui de 2012. Então os preços tocaram esse nível e a gente pode traçar uma reta de resistência aqui. E os preços, aqui a gente tem alguma coisa interessante, ó. Os preços romperam esse suporte que nos foi dado pelos fundos de novembro e dezembro do ano passado, e aí tiveram um pullback. Eu entendo que foi um pullback que os preços fizeram para esse suporte, até porque isso aqui tem características de deriva. Os preços sobem e derivam no sentido da alta. E aí hoje foi o rompimento dessa deriva. Eu acho que os preços caminham para novo teste desse suporte deixado aí a semana passada a 11, e o rompimento dos 11 projetaria os preços possivelmente aqui para esse fundo de 2008. Fundo do subprime, hein? Nós podemos projetar aqui, tem uma setinha aqui com uma observação minha. Engolfo de baixa? Foi engolfo de baixa, sim. Vou tirar essa setinha daqui. Aí vou medir essa amplitude, a amplitude da última perna, e vou projetar essa amplitude para baixo. Dentro da ideia de que se fundo for rompido, nós vamos ter uma outra perna de baixa, e nada melhor do que perguntar simplesmente ao Bovespa como é que foi a sua última perna de baixa. E ele então me mostra, eu pego essa perna aqui, projeto para baixo, vem dar exatamente aqui nos R$8. É para onde eu acho que os preços estão indo, mas não dá para excluir a possibilidade dos preços tocarem uma vez mais essa reta de resistência. Mas acho que não, com o comportamento que aconteceu. Vamos ver com o que vai acontecer com o teste dos 11, né? Quem tiver alguma indicação baixista de análise fundamental já pode utilizar o rompimento dessa deriva para colocar uma posição. Vai estar colocando uma posição com stop a apenas, grandes oscilações. Stop longe, stop 9% de distância. Digamos que o que a venda fosse hoje. Vamos fazer aqui um planejamento com o método com stop. Eu estou marcando aqui a resistência. Stop estaria aí em 12,82, 83, e o objetivo estaria aqui embaixo, um pouquinho abaixo de 8, 7,78, 3,5. Fator lucro prejuízo 3,5, daria um trade aí sim. Então é isso. Júnior, próxima pergunta. BR Malls
uma ação que eu tenho ela aqui, porque nós estamos acompanhando ela, porque fizemos uma recomendação de venda no dia 8 em BR Malls. E aqui no gráfico diário, o que a gente tem? Nós temos o rompimento. Bem, essa na verdade é aquela ação que eu havia mostrado para vocês no início, né? Os preços romperam essa reta suporte e fizeram o que nós entendemos ser um pullback a essa reta suporte, que também encontrou não só a reta suporte, como essa reta de resistência. A reta suporte é essa aqui é a reta de resistência. Então nessa zona de resistência, e também tínhamos esse topo de fevereiro aqui, os preços nos deram um engolfo e agora estão se acumulando numa acumulação que eu quero crer que é uma bandeira de baixa. Deixa eu demarcar um pouco melhor isso aqui com o amarelinho, por exemplo. Então estou vendo a bandeira aqui, ó. O amarelinho não dá certo. Tem que ser com verde e limão. Vamos ver se melhora. A bandeira está aqui, né? Eu acho que nós vamos ter novo teste do fundo aí a 24. Os elementos técnicos importantes são esse rompimento aqui, né? O rompimento dessa reta. Essa reta é uma reta que tem 1, 2, 3 anos. Então rompeu-se uma reta de 3 anos, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar que os preços vão corrigir Fibonacci. Correção Fibonacci traria os preços para R$11. Mas nós estamos apenas trabalhando com um trade que traria os preços ainda muito aquém da correção do primeiro número Fibonacci, apenas para esse suporte aqui, mais importante é a 20. Esse é o objetivo que nós traçamos e estamos esperando que BR Malls atinja. Júnior. Nós falamos de um objetivo 14,60, se ainda se mantém. Então, o rompimento da semana passada foi esse aqui, né? Eles romperam essa acumulação para cima, mas apenas para que esse processo fosse descaracterizado. Quinta, quarta, terça, segunda, sexta. Então isso aqui é o típico bull trap, minha gente. Os preços rompem um nível importante de suporte, de resistência aqui no caso, e em seguida desrompem esse nível importante de resistência. Então não, isso ficou completamente prejudicado já no dia seguinte na sexta-feira. Mas por outro lado os preços nos dão uma indicação que eu acho que é importante, que diz o seguinte, claramente, esse nível de resistência não vai ser rompido. Se esse nível de resistência não vai ser rompido, eu entendo que esse nível de suporte vai ser testado novamente. E aqui, agora, eu estou vendo a reversão e os preços fazendo uma pequena bandeira de baixa, que acho que vai terminar nesse processo aqui. Então essa foi uma indicação falsa que nós tivemos, e o que volta a valer para esse ativo é reta rompida sob 2 prismas aqui. Rompeu-se essa reta, então tenho direito de traçar Fibonacci, achar que os preços vão cair aqui pelo menos para 9,25, para esse fundo aqui de 2010, que coincide com esse topo de 2008, e é onde passa o primeiro número Fibonacci. Nesse processo, após o rompimento dessas retas, os preços caíram e passaram a se acumular numa formação que agora passa a ter ainda mais características de formação de retângulo. Olha o retângulo aqui, ó. Formação de retângulo que deve resultar na continuação do processo de baixa, com os preços rompendo a parte de baixo do retângulo e indo para o objetivo que se projeta do retângulo,
que é a amplitude dele projetada para baixo, que vem nos dar aqui em R$10, que é um baita de um suporte importantíssimo, porque é esse topo aqui de 2007 e esse fundo aqui de 2010. Então vou traçar até aqui o nível para a gente poder visualizar no gráfico. É para aí que a gente acha que os preços estão indo. No curto prazo, eu acho que boa chance que nessa semana os preços caiam para teste dos 11,60. Logicamente, se eles romperem o topo da quinta-feira passada, de novo está anulada essa nossa análise, e aí o rompimento terá finalmente sido de fato para cima. E aí essa amplitude seria colocada para cima, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer, muito pelo contrário. A gente acha que eles vêm para baixo, e isso aqui é uma indicação importante de baixa. Júnior, vamos ficar de olho amanhã para ver se essa bandeirinha está caindo fora, porque eu gosto muito de vender próximo da resistência de um retângulo de baixa, né? É muito melhor vender próximo da resistência de um retângulo de baixa do que vender no rompimento de um retângulo de baixa. Porque nós não vendemos no suporte de um triângulo de baixa, né? Isso aqui é sacrilégio vender. Assim como é sacrilégio comprar aqui. Você não pode comprar numa resistência. Você não pode vender num suporte. Você tem que comprar no rompimento da resistência ou vender no rompimento do suporte. E, eventualmente, com um pouco mais de arrojo, você vai estar pensando em vender próximo da resistência e comprar próximo do suporte. Vender próximo da resistência é muito interessante porque o stop está pertinho. Do mesmo jeito que comprar perto do suporte é interessante porque o stop também está pertinho, você vai ter relação lucro-prejuízo melhor. Pergunta do projeto BVMF. O BVMF, parece que nós estamos combinando com a turma, porque nós andamos bulindo com todas essas ações. BVMF nós liquidamos hoje também, não foi? Liquidamos hoje. Eu vou estar então mostrando aqui para vocês. Acho que, será que eu já não mostrei? Acho que até já falamos, né? Bem, vendemos BMF esta semana. Quando que nós vendemos BMF? Vendemos ontem. Por que vendemos BMF? Confirmação da deriva após rompimento de reta de suporte de médio prazo. Então, por conta do rompimento dessa reta, nós começamos a observar melhor BMF. Ela chega nesse nível de resistência, fazendo o que nós entendíamos ser uma deriva, e aí escapule da deriva. Alguém vai dizer, mas isso aqui não podia ser uma bandeira? Podia, até ele tomar essa bufa para baixo. Aí deixou de ser uma bandeira e nós qualificamos esse processo como uma deriva, né? Qualificamos e não prevemos. Nós estamos observando isso, também não sabíamos se era bandeira ou deriva. Estamos de olho o que estaria acontecendo no teste dessa resistência importante. Mas sabendo que o mercado tinha rompido essa reta de suporte. Então o quadro era esse aqui. Opa, rompeu isso aqui. Ele está numa acumulação lateral de longa data, né? Aí entre 7 e 14. Rompeu essa reta. Quando rompe uma reta assim, olha, a gente pode esperar que aconteça alguma coisa como da última vez. Da última vez que ele teve uma amplitude dessa, foi essa vez aqui. Ele teve uma queda dessas proporções aqui. Se ele tiver uma queda dessas proporções aqui, ele iria chegar até a faixa Fibonacci aqui. Iria chegar no segundo número Fibonacci dessa vez. Então, por isso vendemos. E por que liquidamos hoje compulsoriamente, unilateralmente? Liquidamos porque nós tivemos um candle de indefinição que eventualmente começa a transformar. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês, né, que a gente já tinha baixado o stop, então nós perdemos aí metade do que arriscamos inicialmente. Arriscamos 0,1% do capital do fundo inicialmente, e aqui perdemos 0,05%. E não estamos nem aí. E se precisar amanhã, eventualmente nós podemos pensar em comprar BMF. Então veja, eu tirei limpei a área aí
para mostrar para vocês que, eventualmente, com esse processo, quer dizer, se os preços tivessem continuado, tudo bem, mas não, esse candle aqui pode estar mostrando que isso daqui está transformando-se numa bandeira. E bandeira em nível de resistência é uma indicação de que a resistência vai ser rompida. Então, como nós não temos compromisso nenhum, isso é uma glória, minha gente. Eu nem falo para vocês. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar operando hoje da maneira como eu sempre sonhei em operar. Eu tenho zero de problema psicológico, de pressão financeira. Eu tenho 20% do meu capital no fundo com stop e apenas pratico a minha análise técnica. Aliás, é muito gostoso praticar análise técnica. Eu olho os gráficos com uma satisfação muito grande. Eu não tenho compromisso nenhum, zero de compromisso. Vocês estão me vendo baixista aqui, eu tenho sido baixista no médio e longo prazo, mas isso não tem nada a ver com as nossas operações, porque eu sou baixista no médio e longo prazo apenas como referência. Eu opero no curto prazo, opero gráficos diários no curto prazo. Nossas operações são de 15 dias, uma semana, um mês e meio no máximo, quando muito. E esses prazos são curto prazo. Então é isso, quer dizer, é muito bom a gente estar nessa situação de desvinculação, de desapego total. Não tenho apego a posição nenhuma. Eu posso operar, comprar Petrobras, vender Vale. No dia seguinte eu estou fazendo uma coisa diferente. Hoje nós estamos aí administrando o fundo e hoje estamos com um resultado negativo. Perdemos aí uma boa parcela do risco máximo, que é 1%. Mas não tem problema, nós sabemos que operando com as chances a nosso favor, o mercado foi difícil, né? É só olhar esses últimos semanas aqui no próprio Bovespa, que a gente vê acumulação e tudo mais. Pois não, Júnior. Pode ser, às vezes, a pergunta é se a indefinição pode ser em função do vencimento das opções na segunda-feira. À medida que a gente aproxima de vencimentos, e a gente está vendo aí bastante volatilidade no mercado, começa a haver uma guerra mais explícita entre comprados e vendidos, né? E, eventualmente, as informações tendem a ficar um pouco mais distorcidas. Mas não dá para a gente precisar isso, não é? Nós estamos aí com o Brasil desacoplado. Como é a palavra mesmo? Decoupled. O Brasil está desgarrado dos Estados Unidos, né? Nós geralmente estamos andando em paralelo à Bolsa de Nova York. Agora, durante um bom tempo, Nova York subindo, nós caindo. Quer dizer, está tudo meio estranho, né? Então, mas eu sei que depois de um período desse vem um movimento definido. E a gente está aí para tentar pegar esse movimento definido, né? Se o movimento definido for de alta, eu espero que quando esse movimento comece, a gente esteja bem posicionado com as ações que nós entendemos que vão ter maiores altas. E vice-versa. Se o movimento for para baixo, a gente espera estar bem posicionado também. Então, essa situação de você ter risco controlado é muito satisfatória. Recomendamos muito. Opere com seu risco controlado. Não opere mais do que você pode. Regule o tamanho da sua posição. O tamanho da sua posição é a mais importante variável que você tem que definir. O tamanho da sua posição é diretamente proporcional ao risco que você vai tomar em cada ação. Para definir o seu risco, pense em o que você quer da vida.
o que você quer da bolsa, o que você está fazendo especulando. Você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico? Difícil, hein? Bem difícil. Mais certo é você pensar como um profissional que não quer ficar rico, ele quer pegar o dinheiro que ele já tem e aplicar nos mercados de risco e receber uma remuneração melhor do que aquela que ele pode conseguir com a renda fixa. Isso é medido em termos de remuneração de renda fixa. Remuneração de renda fixa é CDI. Você quer 120% do CDI, 150%, 200% do CDI. Não é? É isso aí. Muito bem. Júnior? DASA. Bem, DASA, nós aqui, debate pronto, temos a seguinte situação. Nós tivemos o mercado corrigindo Fibonacci, ele entrou para dentro da faixa Fibonacci, tivemos correção de 50% de Fibonacci. Tá? Os preços resvalaram em 0,382 de correção, né, desse processo de alta aqui. Bateram no primeiro número, Fibonacci, 38% de correção. Depois caíram para 50% de correção. No processo, eles... Opa, mil perdões, minha gente. Então, estamos aqui com o gráfico de DASA. Estou mostrando para vocês a alta a partir do fundo do subprime. Nós tínhamos aqui essa reta, foi rompida, os preços corrigiram, bateram no primeiro número Fibonacci, está aqui Fibonacci que eu coloquei na alta, né, do fundo ao topo dessa alta. Os preços então caíram, depois de terem rompido a reta, caíram, resbalaram no primeiro nível Fibonacci, 0,382, subiram e acabaram caindo para segundo número Fibonacci. E, portanto, nós aqui, se formos ver esse processo aqui, nós já tivemos uma alta, correção de 50% dessa alta. No processo de correção, os preços deixaram essa reta de resistência, que é essa reta aqui, uma bela reta, 1, 2, 3, 4 pontos. Os preços testaram essa reta fazendo uma bandeira de alta. Rompeu-se essa reta e, pullback para a reta. Pullback para a reta e os preços testam a antiga reta resistência e é exatamente lá que eles encontram suporte. Foram testar de novo o último topo, não conseguiram e voltaram a cair. Olha, o que pode estar acontecendo aqui é um retângulo. Isso tudo aqui pode ser um retângulo. Agora, se os preços vão subir, eu acho que eles não poderiam romper esse nível aqui, que está sendo testado nesse momento, por essa bandeira de baixa. Então, eu acho que eventualmente a gente pode ter tido uma mudança de paradigma ou alguma mudança, algum novo fundamento macro, porque isso está indicando que esse nível de suporte vai ser rompido. Uma bandeira próxima ou num nível de suporte vai pôr essa perna aqui para baixo, uma outra perna dessa aqui para baixo. E se ela vai pôr essa perna para baixo, os preços voltam a testar o último fundo, que é para onde a gente acha que eles estão indo. No teste do último fundo, aí a gente vai ver o que acontece. Se a gente tiver aqui, por exemplo, um engolfo de alta, a gente eventualmente pode começar a desconfiar que esse processo todo aqui é uma grande formação de fundo, que a gente vai chamar de formação de fundo duplo. Se a gente fizer o gráfico semanal aqui, ou se fizer o gráfico mensal, a gente vê que eventualmente a gente pode estar testemunhando um fundo duplo. Mas o que parece agora é que os preços estão caminhando para teste do seu fundo principal aí. Fundo principal não, do fundo, do último fundo, é importante, a 10,80. Júnior. Estamos aí nos finalmente já. Temos quantas perguntas, Júnior? Ok, vamos lá.
Oi, BR 34. Oi acabou de romper essa reta. Não informa, Paulo, que tem muito papel alugado no Oi. No dia 20 tem pagamento de dividendo de 51 centavos. Isso já está refletido ou se tem impacto na análise técnica? Não, o impacto não tem, não. Porque isso está tudo refletido no mercado já. Esse comportamento que a massa está tendo já é em função de saberem que isso vai estar acontecendo agora. A gente tem que se ater à análise técnica, porque a análise técnica embute todas as considerações, todos os fatores fundamentais, né? Então, olha, isso aqui é uma situação parecida. Nós já tivemos uma dica aqui. Alguém vai falar, poxa, mas você traçou essa reta e deixou essa parte toda aqui para fora? Deixei, porque a gente percebe, primeiro que, olha, você percebe claramente que isso aqui foi um pânico, né, temporário, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou passando por esse fundo aqui, logo depois do IPO de Oi, e estou passando por este fundo de 2006, e estou passando pelos fundos atuais, que são aqueles que têm a maior importância, né? Então, em função disso, eu não tenho problema de deixar essa parte para fora, porque ainda que eu deixe, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu estou confiando um pouco nesse rompimento aqui. Então, eu posso adequar um pouquinho essa reta aqui. Eu acho que nós tivemos sim um rompimento, e os preços agora estão se aproximando desse nível importantíssimo de suporte. Esse nível, isso aqui é tudo mesmo nível, tecnicamente isso aqui é tudo mesmo nível, minha gente, ó. Esses topos todos aqui, eu acho que isso aqui está distante mais de 10 anos, né, de hoje. Isso é tudo mesmo nível. Essa acumulação aqui está acontecendo nesse nível aqui. Isso aqui é um divisor de águas, né? O mercado teve um tempão abaixo disso e depois teve um tempão acima disso. Para nós analistas técnicos resta a tarefa de saber se esse nível foi rompido ou não. Por quê? Porque o mercado atravessou para o outro lado desse divisor de águas. Se acontecer isso, é uma indicação baixista importante, não é? Bem, o que nós temos para analisar isso aí? Bom, nós podemos ir mais para o curto prazo, esquecer um pouquinho essa reta aqui e pensar numa reta de mais curto prazo que a gente pode traçar aqui, que é essa reta aqui, ó. E aí nós vamos ver que os preços estão testando essa reta aqui. Então, ficar de olho nesse último fundo. Se os preços tiverem um fechamento e aí agora analisando aqui o curto prazo, eu vejo uma bandeira de baixa se formando nesse nível de suporte, que me leva a crer que esse nível vai ser rompido, tá? Se for rompido, a gente pode projetar, Fausto? Pode, eu projeto isso aqui tranquilamente. A gente pode projetar a amplitude desse triângulo, que não vai ser chamado de triângulo, vai ser chamado de formação de topo. É como se fosse uma formação de cabeça e ombros que a gente estivesse usando aí. Pegar a mãozinha aqui, botar para cá esse gráfico. E aí então a gente projeta essa amplitude aqui para baixo a partir do vértice, que vem dar a 3,50 aproximadamente. E o que é 3,50? Não, na verdade vem dar 4, porque a 4, vejam, nós temos todos esses fundos aqui, talvez um pouco mais baixo, né? Nós temos todos esses fundos aqui um pouquinho abaixo de 4. Então, se acontecer isso aqui, eu projetaria os preços para 4. 4 é um número redondo. Então, dá trade para 4? Dá sim, porque se esse é um nível importante de suporte, eu acho que você pode pensar em colocar o seu stop logo. Quer dizer, se o mercado rompe esse nível, se ele vai romper esse nível, você pode sim pensar em colocar até em cima da primeira bandeirinha aqui. Então vamos ver aqui, ó. Mas se você quiser um pouco mais de segurança, olha, vamos botar em cima do segundo topo aqui, que está um pouquinho perto. O stop estaria 7,72, o objetivo estaria aqui embaixo 3,84. Você está com uma situação 5,4 a 1, tá? Então tem trade a ficar de olho. Eu acho que isso pode ser um bom trade de venda. Júnior? Goal 4. Acho que os preços estão querendo
brincar com essa reta de resistência aqui em cima, hein? Porque nós tivemos aqui o rompimento dessa retinha de resistência de médio prazo, que na verdade é longo prazo, isso aqui é longuíssimo prazo. Agora temos um nível de resistência aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, reta. Não. Ok, vamos para o curto prazo. Não estou vendo nenhuma luz aí, né? Tivemos apenas um candle de indefinição hoje, com os preços tinham acabado de tentar romper o último topo, deixaram mais uma sombra, é mais palpite do que qualquer indicação técnica. Aqui dá para imaginar que foi um candlezinho, deixou uma sombra superior. Eu acho que nós vamos nessa semana testar o fundo a 13 aqui, esse último fundo a 13. Um fechamento acima de 15 levaria os preços para novo teste dessa reta de resistência que eles encontrariam lá pelos 17,50. Mas por outro lado, se nós tivermos um fechamento aí abaixo de 13, os preços caminhariam para teste dessa reta suporte a 11,20. É isso aí, bem definido. O mercado está se equilibrando, estão vendo? Foi lá em cima, caiu, subiu, está se equilibrando. Isso não sei dizer se vai ser uma formação de continuação ou reversão. Esperar para ver. Muito bem, é isso aí por hoje. Eu agradeço a presença de vocês e espero vê-los por aqui de novo na próxima quinta-feira. Não hesitem em ligar para nós, aqui nosso telefone em São Paulo é 3957-5860. Teremos prazer em comentar com vocês qualquer aspecto aqui dos nossos comentários e falar logicamente sobre os nossos produtos. Nós estamos aí nos finalmente para que o Terminal Enfoque possa estar roteando ordens pela XP. Nesse momento a XP está fazendo a homologação do nosso processo, que já está concluído para envio de ordens da nossa parte, assim nós entendemos. A XP agora está testando para ver se está tudo em ordem, e você que é agente autônomo da XP eventualmente poderá ter como opção usar o Terminal Enfoque para fazer não só acompanhamento de mercado, mas também roteamento de ordens. Usando o Terminal Enfoque, você que usa o Terminal Enfoque, se quiser testar as nossas recomendações de compra e venda, por favor, você pode testar por 7 dias. A gente tem mandado recomendações diariamente. O preço é R$150, como eu disse. E o Terminal Enfoque, qual é o preço do Terminal Enfoque hoje para profissionais, Júnior, com Bovespa e BMF? Isso é a área comercial da própria XP Corretora. E cliente final 228, o Terminal Enfoque que vocês estão vendo, esse terminal que vocês me viram mexer aqui, com índices mundiais, taxas, indicadores, a parte gráfica toda, isso aí. Ok, muito obrigado, até a próxima quinta-feira, boa noite.